Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje, dela. Ela diz assim: Oi André. Oi. Oi. Peço que não fale as idades. Tudo bem. Tenho tantos anos, meu namorado, tantos anos. Namoramos há mais ou menos 1 ano e meio. Antes disso éramos amigos, melhores amigos. Uma amizade que durou uns 5 anos, ou seja, nos conhecemos, viramos amigos e agora namoramos. Tudo aconteceu quase que naturalmente. Nós éramos amigos quando ele conheceu a sua namorada, que agora é a ex. E como ela tinha muitos ciúmes de mim, de que eu conversasse com ele, muitos ciúmes mesmo, tanto que quando eles brigavam sempre tinha meu nome no meio, ele sempre acabava terminando, entre aspas, terminando nossa amizade. Isso ficou acontecendo durante os 5 anos. Porém, eu, como sentia falta da amizade dele, sempre voltava a ser amiga. Menos no último ano, que eu tinha cansado e eu mesmo terminei nossa amizade. E 1 ano mais tarde ele veio me pedir desculpas e fez de tudo para conversarmos de novo. Eu entendia o ciúme que a namorada dele tinha. Eu não ligava para ela. Eu apenas gostava da amizade dele e pronto, sem malícia nem nada. Eles namoraram por pouco mais de 3 anos. Ele me disse que acabou pelo ciúme exagerado, brigas que não acabavam mais, reclamações, desgaste intenso da relação. Ok, até aí tudo bem, mas lembrando que foi um namoro, digamos que bem longo. Alguns dias atrás, eu, curiosa e ciumenta, fui mexer nas coisas dele, realmente para ver se ele fazia coisas pelas minhas costas. Eu confesso que procuro as coisas para realmente as achar, pois não suporto infidelidade e desconfio de tudo e de todos, principalmente por causa do passado dele, do passado nosso. Mas por que o passado? Não era uma amizade sem malícia? Então por que o passado agora está interferindo? Você mesmo disse, era uma amizade sem malícia nem nada. Então por que o passado está interferindo? Ou você não está jogando limpo aqui? Ou não era uma amizade sem malícia que você tinha com ele enquanto ele estava com ela? Ai não, André, era uma amizade sem malícia. Então por que se era uma amizade sem malícia, por que aquilo está interferindo agora no relacionamento presente? Não estou entendendo, então. Não estou seguindo sua linha de raciocínio, me desculpe. Alguns meses após termos começado a namorar, eu terminei com ele e fui ficar com... Ih, agora eu comecei a entender. Agora eu comecei a entender. Alguns meses após termos começado a namorar, eu terminei com ele e fui ficar com um ex-amigo meu, pois estava cansada de briguinhas e daquele relacionamento parado e sem graça em todos os sentidos. E até hoje, quando brigamos, ele faz questão de jogar isso na minha cara. Sempre fala que se estamos hoje desse jeito, é por minha causa, pois foi eu quem terminou primeiro e abri as portas do inferno. Nossa, olha os capetas baforando. Olha, abriu as portas, olha as labaredas, olha o capetão com o tridente ali, mexendo o caldeirãozão. Que isso, gente? Abriu as portas do inferno. Se abriu, fecha. Abriu, fecha.
É para isso que serve o diálogo, é para isso que serve as coisas. Agora, se a porta fica realmente sempre aberta, então sinto muito, não dá. Não dá. A gente tem que ter consciência de como a gente se porta. Não estou criticando. Não é uma crítica. Mas é ter consciência. É saber, eu não consigo fechar aquela porta. Bom, então aberta também não dá para ficar. Então o melhor é a gente se afastar. Ou, vamos jogar limpo, o melhor então é terminar. Porque se for para ficar sempre com as labaredas do inferno, não é? Não que o relacionamento vai ser um céu. Não é isso. Mas tem que ser, no mínimo, um purgatório. Né? Não que o relacionamento vai ser um céu, com miríades e miríades de anjos e arcanjos. Não é isso. Arcanjos, serafins, querubins e assim por diante. Não é. Vai ter os seus momentos, sim, de brigas, de conflitos. Mas agora, não dá para fechar aquela porta, aquela situação sempre vai ficar aqui. Então não dá. Abriu as portas do inferno, então quer dizer, esse tormento constante nós vamos ter na relação. Eu vou sempre voltar àquela situação e vou trazer aquela situação. Eu volto naquela situação e eu trago aquela situação para o hoje. Bom, então aí realmente é a relação que fica fadada ao desgaste e fica fadada, portanto, ao término. Então a gente tem que olhar. Mas eu não consigo. Eu não consigo esquecer o que você fez, isso aqui. Não, mas eu te amo. Então vamos decidir. Vamos resolver? Vamos resolver isso aí? Sabe? Vamos, né? Resolver essa situação? Porque continuar, né, jogando uma situação lá de trás na cara, não dá. Não dá. Ele sempre usa o meu erro para justificar os dele. Usar erro para justificar os próprios, isso aí é inadmissível. Eu acho isso infantil e desrespeitoso. Sei que errei fazendo isso no passado, terminando com ele sem ao menos pensar nos sentimentos dele. Porém, expliquei meus motivos a ele. Botei as cartas na mesa, pedi 1 milhão de desculpas e até hoje peço. Fui mexer nas coisas dele, pois tinha dado um jeito de pegar a senha dele, senha do Facebook. Não me arrependo. Ele e eu, a pedido dele, tínhamos desativado os nossos Facebooks. Porém, com uma briga que tivemos, por minha causa, por motivos meus, pois ando passando por um período de depressão, mais ciúme extremo, fecha parênteses, ele então ativou o Facebook dele sem me avisar. E então terminou comigo. No outro dia eu descobri. Ele me disse que tinha terminado por cansaço, pela minha falta de carinho com ele e pelo ciúme que não havia necessidade. Um término não definitivo. Ficamos como namorados, mas sem o rótulo, entende? Não. Ficamos como namorados, mas sem o rótulo. Ele queria pensar melhor no nosso relacionamento e ver se tinha como nós voltarmos a ser namorados com o rótulo. Ou seja, vocês estavam namorando apenas entre vocês, não é? Para a sociedade vocês estavam terminados. Não, nós não estamos, nós estamos dando um tempo. Isso é o rótulo, não é? Agora, entre nós a gente sabe. A gente tem esse acordo aqui, né? Esse acordo de boca aqui entre nós. Nós estamos, sim, estamos juntos, mas não vamos assumir ainda não, porque vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Ele colocou solteiro no Facebook, para todo mundo ver, o que me deixou extremamente... Gente, espera um pouquinho. Mas vocês não estavam sem rótulo? Se vocês estavam sem rótulo, o rótulo que tinha que ser mostrado não era de solteiro. Meu Deus, como a gente complica.
Ele colocou solteiro no Facebook para todo mundo ver, o que me deixou extremamente triste. Mesmo sendo uma palavra indefesa, me machucou por dentro. Logo após a descoberta das senhas dele, não só do Facebook, mas também de seu e-mail, eu vi tudo o que ele fazia. E então vi as mensagens que ele mandava para ex-namorada dele, antes de começar a namorar comigo, é claro. Já já te conto o que tinha nas mensagens do e-mail, que de certo modo me deixaram de boca aberta. Uau, a seguir cenas do próximo capítulo, hein? Clorofilada, o que vem por aí? No Facebook ele tinha visitado o perfil de umas 2 ou 3 meninas, que ele já tinha ficado naquele período em que eu terminei com ele. Mas então eu vi que ele tinha pesquisado o nome da ex. Não é a primeira vez que eu tinha visto que ele visitava ela. Antes, quando tínhamos o Facebook, ele já tinha visto o perfil dela. Quando eu perguntei o porquê dele ter ido ver o perfil dela, eu logo já joguei uma resposta e ele pegou. Eu, sem querer, falei algo e eu acredito que ele usou justo aquilo que eu falei para me dar uma desculpa. Eu tinha falado, você entrou para ver como ela estava. E ele então concordou. Sim, eu entrei para ver como ela estava. Meu, não é? A própria pessoa usa de ironia e o outro pega a resposta e dá como resposta a própria ironia. Né? Você entrou, por que você entrou para ver o perfil dela? Você entrou para ver se ela estava bem, né? Como que é? Você entrou para ver como que ela estava? Isso. Eu entrei para ver como ela estava. Tá, vamos lá, vamos prosseguir. Prossiga. Semanas depois eu perguntei para ele de novo por que motivo ele tinha visto da primeira vez o Facebook dela. Só para ver o que ele iria falar. E ele respondeu algo completamente diferente. Falou que tinha entrado para ver os amigos em comum dela. Aí então eu comecei a desconfiar, e com motivos. Né? Todo ciumento é assim, eu tenho motivos, me dê motivos pra ir embora. Eu tenho motivos, eu não sou louca, eu tenho motivos. E aí então, quer dizer, tá, depois eu faço meus comentários. Porque uma hora ele fala uma coisa, depois ele fala outra completamente diferente. Eu nessa época fiquei chateada, mas deixei pra lá, pois era a primeira vez que tinha acontecido tal coisa. Mas ele tinha visto mais de 2 vezes. Nossa, que absurdo, não? Ele tinha visto mais de 2 vezes o perfil dela. O que pra mim é muito, com letras garrafais esse muito, hein? Não havia necessidade para ele ter ido procurar o perfil dela 2 vezes. Será que eu devo me preocupar com as visitas que ele fez no perfil das meninas que ele já ficou e principalmente da visita no perfil da ex? Ele me disse que se quisesse já teria voltado há muito tempo com ela, mas eu não entendo porque ele entrou no perfil dela. Eu perguntei pra ele e então ele me disse que entrou porque quis e pronto. Me disse que estava entrando no Facebook de algumas pessoas e então entrou no Facebook dela. Depois eu descobri que ele tinha pesquisado individualmente o nome dela. E então eu fui tirar satisfação. Ele me disse qual era a diferença dele ter entrado individualmente no perfil dela ou dele ter entrado por outros Facebooks. Chamei ele de mentiroso e cada vez mais eu acho que ele ainda sente algo por ela. Eu pedi mais explicações, porque eu já não sabia mais o que pensar, porque agora não era a primeira vez que ele tinha entrado no perfil dela. Eu implorei por uma explicação e ele não me deu mais nada além da frase: entrei porque quis. Ele deve sentir falta dela, deve estar curioso para saber o que ela anda fazendo da vida dela, se tirou uma nova foto ou se tem um novo namorado. Pra quê? Eu não entendo e eu quero entender.
Ele não deveria ter excluído ela da vida dele? Minha querida, a resposta mais verdadeira e simples possível ele te deu. Eu entrei porque eu quis. Caramba! Eu entrei porque eu quis. Quem de nós, eu não estou dizendo que quando a gente namora, isso não vá, de certa forma, nos proporcionar um certo incômodo. Certo? Não pensem que eu estou aqui, como ele é desencanado. Claro que pode nos proporcionar um certo desconforto. Saber que a pessoa foi lá olhar o perfil, não é? De quem namorou antes. Escuta, mas é aí, meu povo. A resposta mais simples e verdadeira está aqui. Eu entrei porque eu quis. Gente, quem de nós que atire a primeira pedra? Quem nunca teve uma curiosidadezinha? Sem interesse nenhum. Ai, mas tem gente que tem interesse. Entra porque quer ver. Sim, tem gente que tem. Agora, sabe, quando a pessoa encerra ciclo, quando já terminou, é o que ele falou. Se eu quisesse, eu já teria voltado com ela. Será que é tão difícil entender isso? Se eu quisesse, eu já teria voltado com ela. Agora, eu entrei porque eu quis. Foi uma pessoa que eu namorei, eu não saí com ela 2 dias. Eu fiquei com ela 3 anos, eu namorei ela 3 anos. Eu entrei porque eu quis. Porque eu tava lá, pensei, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Sabe, a gente quer ver, de repente, uma curiosidade. O que a pessoa tá fazendo da vida, o que não tá. Não significa que estamos interessados na pessoa ou que queremos a pessoa de volta. Por que que é tão difícil, minha querida? Você tá paranoica. Vocês sabem que eu não fico passando a mão na cabecinha. Deixa eu medir as palavrinhas que eu vou falar aqui, porque não. Não, você está paranoica. E você tá jogando paranoia em cima dele. Não tem quem aguenta isso. O cara dá. Por isso que ele dá a resposta que você mesmo deu, porque e depois lá na frente ele dá uma outra resposta. Porque o cara não consegue jogar limpo com você. Porque você não acredita. Agora, e na hora que ele joga limpo, na hora que ele fala, eu entrei porque eu quis. E daí, qual a diferença de ter entrado porque eu estava vendo outros perfis ou ter pesquisado individualmente? De fato concordo com ele. Qual a diferença de ter jogado o nome dela lá, fulana de tal, ela achou o perfil dela, pronto, eu entrei, eu fui ver porque eu quis. Gente, a gente sufoca as outras pessoas, a gente sufoca de uma tal maneira que a pessoa não aguenta. E a gente não percebe o quanto nós estamos sendo insuportáveis. Ai, André, que horror! É verdade. E você, minha querida, por favor, procure fazer uma terapia. Procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo. Certo? Veja bem, todos nós precisamos de psicólogo. Não pense aí, olha o André falando que a menina precisa de psicólogo, tá chamando ela de louca. Nós estamos no século 21. Não distorçam o que eu estou dizendo. Todos nós precisamos de psicólogo, inclusive eu tenho a minha. Que a hora que a coisa aperta, eu corro nela. Então, todos nós, todo mundo vai para a academia, todo mundo malha o corpo. Por que não malharmos? Olha, eu estou até suando. Por que não malharmos o psíquico? Por que não malharmos o nosso emocional? Por que não malharmos e trabalharmos as nossas emoções? A gente precisa.
Então não distorçam o que eu estou dizendo aqui quando estou aconselhando ela a procurar um psicólogo, porque todos nós precisamos. Tem vezes que precisamos mais e tem vezes que precisamos menos, mas todos nós precisamos. É igual a pessoa que em determinado período ela está, por exemplo, com o colesterol altíssimo. Ela tem que ter algumas ações para reduzir o nível de colesterol. Depois ela pode voltar a ter um ritmo, não é, normal, vamos assim dizer, sem abusos. Nós também, emocionalmente falando, psiquicamente falando, também tem momentos em que a gente precisa ter algumas ações para que a gente coloque o nosso psíquico em ordem, para que a gente coloque as nossas emoções em ordem, para que a gente trabalhe o nosso emocional. Pelo amor de Deus, senão a gente massacra a outra pessoa. A gente acaba, a gente detona a pessoa. Ele disse para eu aceitar essa explicação que ele me deu. Para eu parar de falar sobre esse assunto de visitação no Facebook da ex. Senão ele ia terminar, porque ele disse que eu estava duvidando dele. Duvidando que ele era capaz de terminar comigo. Ou é do jeito dele ou é de nenhum jeito. Não, ou é do jeito dele ou é de nenhum jeito. E você quer pôr o seu jeito. O cara já explicou. O cara já falou pra você. Ele já deu a resposta mais simples. Por que é tão difícil? A gente, né, geralmente, as respostas mais simples são as mais complicadas da gente entender. Não, por que você entrou no perfil dela? Porque eu quis. Eu entrei porque eu quis. Ou seja, não tem interesse. Mas aí a gente fica, não me venha com essa de que entrou porque quis. Tem alguma coisa, eu quero saber. Então aí é dúvida em cima de dúvida, é cobrança em cima de cobrança. Quem que aguenta isso? Olha como a gente despeja as coisas em cima da pessoa. Dúvida em cima de dúvida, cobrança em cima de cobrança. Quem gosta de ter a verdade que foi dita colocada em xeque? Quem gosta disso? Não é horrível, gente? Quando você sabe que você está dizendo algo que é verdadeiro e a pessoa colocando aquilo ali em xeque. A pessoa duvidando daquilo, a pessoa te sufocando, a pessoa te espremendo, a pessoa fazendo... É tortura. Não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que ele vê o perfil dela. Não entendo os motivos. Ele te disse, porque ele entrou porque ele quis. Se eu ver que ele visitou mais uma vez o perfil dela, ou de alguma outra pessoa, eu termino. Acho isso ridículo e sem necessidade. E a sua atitude? Não é ridícula? A sua atitude é sensata e necessária? Pese a sua atitude. O fato dele entrar no perfil de uma outra pessoa, olha o que você escreveu. O fato dele entrar no perfil de uma outra pessoa é uma atitude ridícula e sem necessidade. Bom, então, vocês têm que chegar num acordo e não ter rede social. Porque a rede social é para ele entrar no seu perfil e você entrar no perfil dele. Então vocês se falam pelo telefone, acabou. Vocês sabem o que um ou outro está fazendo, não sabem? Ou vocês têm perfil na rede social para mostrar para os outros o quanto vocês se amam. É isso? Vocês têm dúvida do amor de vocês e precisam então mostrar para os outros o quanto nós nos amamos. Eu preciso pôr o rótulo em um relacionamento sério com fulano de tal. Todo mundo precisa saber que ele é de minha propriedade. É igual no sítio que o meu pai tem gado e ele marca o gado com aquela marca, né?
Eu preciso mostrar para todo mundo que essa novilha é minha. Eu preciso mostrar para todo mundo que esse bezerro é meu. Eu vou marcar em um relacionamento sério com fulano de tal. Então, esse é o intuito da rede social? O intuito da rede social não é bisbilhotar a vida das outras pessoas. Agora, se isso é ridículo e sem necessidade, então não tem que ter rede social. Então não tem que ter rede social. O princípio da rede social é visitar o perfil de uma outra pessoa. Apareceu atualização lá, você vai ver. Ou você pesquisa mesmo, Não é o intuito da rede social? Esse é o intuito, sim. Conectar pessoas. Então, pera lá, tem que chegar, gente, num consenso, tem que chegar numa sensatez ali, pelo amor de Deus. Nossa, como rede social anda norteando as relações amorosas, meu Deus do céu. A gente não tem... Gente, eu que leio e-mails toda semana, todos os dias, gravo vídeos, faço as gravações privadas, ou seja, vocês não têm ideia também, não é? De gravações, de casos que eu gravo, porque as gravações privadas não vão ao ar. Vocês não têm ideia de casos que eu leio, que às vezes são cabeludos. Ou seja, vocês não têm ideia. Eu falo com propriedade. Como rede social está determinando e deteriorando relações. Ah lá, tá vendo? Rede social, então se ele falou que está deteriorando, é porque rede social não presta e não combina com relação. O que não presta e não combina é a forma como a gente se usa ou como nós nos posicionamos e como nós nos portamos diante dela. Não é a rede social em si, que é o mal, né? Que é o mal que está causando a separação dos casais. É como os casais se portam e se posicionam diante dela. Antes, né, décadas atrás, as mulheres falavam que que o mal que causava a separação e que trazia a discórdia nos casamentos eram os prostíbulos. Mas tudo depende, o prostíbulo está lá. Aliás, a sociedade, não é, condena o prostíbulo, melhor dizendo, a sociedade condena as prostitutas, mas alimenta o prostíbulo. Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade que é assim, não é? O rótulo adora ser aquele rótulo que condena, que julga, que critica. Mas por detrás das coisas, nos bastidores, meu Deus, como a coisa é. A gente vive numa sociedade também de muita hipocrisia. Então a gente tem que ver que é como a gente se posiciona diante das situações. Não é? Uma faca, ela pode ser muito boa para me auxiliar a cortar a minha carne, não é? Picar o meu tomate. Mas se eu usá-la de forma inadequada, além de eu me machucar, eu posso machucar uma outra pessoa. Eu posso tirar a vida de alguém com uma faca, que não foi feita para esse propósito. Então, tudo na vida depende de como nós usamos, de como nós nos posicionamos, de como nós nos colocamos naquela situação. Eu não sou insegura dele me deixar por causa dela. Eu apenas não entendo e gostaria de entender qual a necessidade dele ver o Facebook dela. Eu sou, digamos que, muito ciumenta. E ele sabe disso, e ao invés de me explicar por que estava vendo o perfil dela, ele não me explica direito. Mas o que você quer que ele fala? Eu entrei porque eu quis. Se essa explicação... Aí, minha querida, o problema está em você. Sinto muito. O problema está em você, não está na explicação dele. É você que vai ter que encontrar as respostas aí dentro de você. As razões dessa sua insegurança,
as razões disso estar surgindo dentro de você, você está detonando o cara. Você está querendo... Você quer que ele fale o quê? O que você quer que ele fale? Meu... Não é? Não, imagine, pensa comigo. Você pega... o que será que ela está fazendo? Pô, não é? Isso aí é inconsciente, não é pensado. Eu namorei ela há 3 anos. O que será que ela está fazendo agora? Tal, não sei o quê. Vem, sabe? Eu vou ver. Aí depois você se vê diante de uma sabatina dessa. Não, mas por quê? Por que você entrou? Por quê? Eu quero saber o motivo de você entrar no perfil dela. Eu quero saber por quê. Vamos, quais são as razões? Quais são as razões de você entrar no perfil? Você está pensando nela ainda? Você quer sair com ela ainda? É isso? É isso que você quer? É isso? Então me fala. Fala agora. Fala já, porque... Não, joga limpo comigo. Quem que aguenta isso? Eu entrei porque eu quis. Ele diz que me ama e me ama e me ama. Mas viu o perfil dela. Por que então? Tá. Então a palavra dele dizendo a você que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, é insuficiente. O que vale mais é a ação dele ter olhado o perfil dela. A rede social, a forma como nos posicionamos diante dela, fala mais alto do que o que a pessoa nos diz. A gente se torna surdo ao que a pessoa nos diz. A gente não ouve a pessoa gritando, eu te amo. A gente fica focado naquilo. Aquilo vira uma paranoia, uma neurose. Eu fico focado naquela situação e esqueço tudo ao meu redor. Mesmo a pessoa tendo me falado. Eles terminaram por muitas brigas e outros desgastes da relação. Foram 3 anos. Eu sempre quero mais dele e isso muitas vezes é um problema. Sempre quero mais e mais. E ele quase nunca fala o que eu espero, o que eu quero ouvir. E então eu acabo frustrada, pois crio muitas expectativas em cima dele. Eu tento não criar, mas é difícil demais. Ou seja, você quer que ele haja de acordo com o que ele fale o que você quer ouvir e o que você espera ouvir. Então você já cria um discurso, você quer determinar inclusive o que ele tem a dizer a você. Olha, gente, como é problemática essa questão. As idealizações. A gente inclusive já projeta o discurso da outra pessoa e eu já fico naquela expectativa que a pessoa tem que dizer isso para atender e suprir as minhas expectativas. A pessoa não diz por quê? Porque ela não é eu. Será que é tão difícil da gente entender que seria mais fácil então a gente namorar um espelho? Eu vou namorar o meu próprio reflexo. Eu dou tchau, ele dá tchau. Eu mando beijo, ele manda beijo. Eu fico parado, ele fica parado. Vamos namorar um espelho, vamos namorar o nosso próprio reflexo. É lógico que a gente dá amor e tem que esperar amor, é evidente. A gente dá carinho e tem que esperar carinho. A gente dá compreensão e tem que esperar compreensão. Porém, a gente nunca pode perder de vista que existem formas de se amar que são diferentes da minha. A pessoa pode estar me dando muito amor, mas é diferente da forma que eu dou amor. É igual famílias. Tem famílias que vivem grudadas, vivem se beijando, são carinhosas, o filho vive abraçado na mãe e vive falando que ama. Cada vez que se fala no telefone, termina dizendo te amo, beijo, chega, beija pai, beija mãe, beija todo mundo. Nossa, fica até enrolando o cabelinho um do outro. E tem outras famílias que são mais distantes. Significa que elas amam menos? Claro que não. São formas diferentes de amor. E aí você cresce nessa estrutura, o outro cresce numa outra estrutura, num outro contexto, num outro âmbito familiar. E depois são 2 pessoas que vão se conviver e eu espero
não é? E eu meço o outro a partir de mim mesmo. E não é isso, eu não posso medir os outros a partir de mim mesmo. É claro que eu me torno critério, mas eu tenho que avaliar, isso é ter senso crítico. Eu tenho que avaliar quais são as características da outra pessoa, o que está por detrás daquela atitude que eu considero que não veio amor. Será que não veio amor? Será que não é uma atitude de carinho só porque não foi feita do jeito que eu quero que seja feito? Aí a gente vai cair naquelas situações, né? O mercado de trabalho é assim também. O chefe vai falar, por isso que eu digo, quer fazer bem feito, faça você mesmo. Porque ele quer que o funcionário faça exatamente do jeito dele. Fico sem saber o que fazer, pois crio um monte de coisas na minha cabeça. Vi alguns dos e-mails que ele mandava para ela antigamente e quando eles brigavam, ele se ajoelhava, chorava por ela, pedia 1 milhão de desculpas, falava 1 milhão de te amo. No próprio e-mail mesmo, ele fazia juras de amor que nunca fez para mim. Falavam que iriam se casar em breve, falava para ela que morreria por ela, coisas que eu falo para ele e ele nunca falou para mim. Coisa que ele jamais falou para mim. Os e-mails que ele mandou para mim nunca vão chegar aos pés dos que ele mandou para a ex dele. Ele nunca fez nada para eu achar que ele ainda sente algo por ela. Olha lá. Ele nunca fez algo para eu achar que ele ainda sente algo por ela. Só no Facebook mesmo que ele ficou vendo o que não devia. Mas depois de todos esses e-mails que eu vi, parece que o sentimento dele por mim significa quase nada. Ele explicava para ela tudo que qualquer mulher gostaria de ouvir, mas para mim ele não faz questão alguma. Não entendo por que ele devia me amar mais e mais, falar muito mais do que ele falava para ela. Ele não faz nem questão de me pedir desculpas nunca. Ele fala que está certo e pronto. Fala que me ama e pronto, só isso, já basta. E eu tenho que aguentar tudo. Parece que eu não posso ficar triste por essas coisas. Eu tenho certeza que se ele estivesse no meu lugar, ele estaria tendo um ataque. Não, você está tendo um ataque. Então não projete nos outros o seu ataque. Minha querida, você está tendo um ataque. Não queira que os outros tenham o mesmo comportamento que você. Primeiro, você fez algo que não devia. Não é? Pegar a senha, pegar isso, pegar aquilo. Você está julgando o seu namoro a partir do namoro da relação que ele tinha com ela. E você não está levando em consideração uma coisa fundamental. Nós realmente sempre mudamos. Graças a Deus. É porque para ela ele falava, ele se ajoelhava, ele percebeu, graças a Deus ele percebeu que não vale a pena se humilhar por ninguém. Ainda bem que ele não está se ajoelhando nos seus pés, que ele não está se jogando nos seus pés, porque ele aprendeu. Ele é um cara que cresceu com a relação anterior e ele não está reproduzindo na relação atual as coisas que ele percebeu que fez de errado na relação anterior, porque ele cresceu. Ele amadureceu e todos nós devemos ser assim. A gente tem que ver onde a gente errou e a gente tirar proveito, a gente tem que ter mudanças, senão nossas relações sempre terminam do mesmo jeito. Tem gente que não entende, tem gente que vai falar assim, puxa vida, meus namoros sempre acabam do mesmo jeito. Porque você nunca muda. Por isso que as relações acabam sempre do mesmo jeito. Não é? Claro, mudam uma ou outra coisa, mas na essência sempre acaba daquela forma. Por quê? Porque a gente não tem... Nossa, estou me acabando aqui. Porque a gente não tem uma mudança de postura, porque a gente não muda. Meu Deus do céu, nós não mudamos. Agora o cara mudou. Ele tinha aquele comportamento com a outra, ele não queria que a relação de vocês fracassasse. Por isso que ele não está reproduzindo o que ele fazia lá atrás. Agora, ao invés de enxergar assim, você está enxergando o quê? Eu sou nada para ele, perto de tudo que ele fazia para ela. Ele está mais sensato, ele está mais centrado.
do que já ir jogando um monte de coisa, fazendo juras e juras. Não suporto aqueles olhares que ele dá para as pessoas que passam na rua. Sei que muitos homens que namoram e são casados olham, mas não sou eu que vou aceitar isso. Nem para as visitas que ele faz para ex no Facebook. Eu já estou ficando louca, como você pode perceber. Minha querida, não é que você está ficando louca. Você precisa organizar as coisas dentro de você. Tá? E por isso que eu digo, precisa sim de uma terapia. Precisa de um acompanhamento de um profissional. Como sempre, ele ainda diz que tudo é culpa minha ou culpa do Facebook. Agora ele vem culpar a rede social pelo fato dele ter ido ver o Facebook da ex. Só trai quem quer. Então, e ele traiu? Ele traiu você? Ele sempre dá um jeito de contornar tudo que eu falo. Eu não sou a única a achar que ele seria um bom advogado. Me ajuda, por favor, porque eu não sei se ele ainda pensa nela. Não sei mais o que pensar dessa falta de vontade dele, dessa ousadia de ou você aceita essa minha desculpa ou pode terminar. Minha querida, eu falaria a mesma coisa. Escuta, eu entrei porque eu quis. Ou você aceita o que eu estou dizendo, ou então termine comigo. Porque não dá mais. Você já imaginou? É uma tortura. É ser torturado dia e noite, noite e dia. Então, mas você não vai falar por que você entrou? Você não vai falar por que você entrou? Por que você quis ver o perfil dela? Mas por quê? Eu entrei porque eu quis. Agora chega. Chega. Né? Parece que eu estou vendo o pobre coitado. Agora chega. Ou você aceita o que eu estou te dizendo, ou então termina comigo, porque eu não estou aguentando mais. Me parece aqueles filmes em que se tortura o prisioneiro. E o prisioneiro está falando a verdade. Aí chega num ponto que ele não aguenta mais ser torturado, ele não aguenta mais aquela tortura, e o prisioneiro fala assim, eu falei tudo que eu tinha que falar, agora pelo amor de Deus, ou vocês aceitam que essa é a verdade que eu estou falando, ou me matem, pelo amor de Deus. Nós torturamos as pessoas. A mulher é o reflexo de seu homem. O que você tem a dizer sobre isso? Você concorda? Jamais! Jamais! A mulher é reflexo do seu homem. Então quer dizer, você está querendo justificar as suas atitudes a partir dele. É isso? A mulher é reflexo do seu homem. Se eu sou assim é porque você me dá razões para eu ser assim. Para tudo, vai. Não. Gente, quando a gente não se coloca na situação, quando a gente não assume as nossas atitudes, fica difícil qualquer tipo de mudança e fica difícil qualquer tipo de progresso. Porque ele viu o Facebook das meninas que ele ficou? Por que e pra que ele viu o Facebook da... Nossa, você continua nisso, né? Inclusive comigo. Você está me torturando com essas perguntas também. Por que ele não fala para mim o mesmo que vivia falando para ela? Por que não me pede desculpas? Será que ele não me ama tanto assim? É estranho ele implorar para ela e agora não implorar por mim? Já respondi tudo isso. Chega. Chega. Espero por uma resposta sua. Agradeço pela sua franqueza. Minha querida, franqueza é comigo mesmo. Né? Se for esperar que eu fale aquilo que você quer ouvir, então não é este o canal que as pessoas têm que participar. Porque aqui eu não vou ficar... Não. Eu vou falar, vou ser franco e falar o que deve ser falado mesmo, de acordo com o meu ponto de vista, é claro, não é verdade? Posso estar
enganado, posso estar errado, sem dúvida alguma, e estou aberto às correções. Porém, neste caso específico, diante dessas situações, o que eu tenho a lhe dizer é isso. E não esqueça, procure um psicólogo. Vai lhe fazer muito bem. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu publico meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. E participe de todas as sessões aqui que constituem o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.